você está hoje como CLT, dificilmente você dará certo como empreendedor. Se você falar para o franqueador que você não tem o capital, não haverá contrato de franquia. Às vezes a galera cria essa coragem, né? Sai do CLT, tem uma ideia, uma vontade, um sonho, só que o cara, ele ou não junta o dinheiro suficiente pra se manter, às vezes tem dinheiro ali de 3, 6 meses, e ele acha que, tipo assim, cara, 2 meses de tentativa é o suficiente pra... esse negócio não deu certo, fiz cagada, errei tudo. A gente vê muita gente que fala que tentou empreender, ou não tá com uma ideia muito bem formada, ou não tem muito capital. Existe alguma regra no manual de bolso, tipo assim, cara, qual é o melhor jeito de validar uma ideia? O cara tem que validar a ideia antes de sair do CLT? É muito interessante, né? Porque a pessoa quer empreender e empreendedorismo tem a ver assim, você tem uma série de responsabilidades, né? Então você tem todos os teus compromissos, você tem que arcar com tudo isso, pagar o teu fornecedor, pagar os impostos, pagar os teus funcionários, e o que sobrar, e quando sobrar é aquilo que tem para você. Diferente de uma pessoa de CLT. Então isso é importante que fique claro, que a pessoa, se ela começa a empreender e ela não tem o mínimo de recurso para que dê uma certa estabilidade, não é tão rápido muitas vezes o retorno que a pessoa... Então, quer dizer, esse modelo, por exemplo, que o Semezado teve, é uma coisa, depois ele vai chegar nisso, quer dizer, ele acabou tendo problemas que no final eu chamo de aprendizado, né? Porque todo desafio acaba trazendo aprendizado. Você pode entender como uma coisa destrutiva ou você pode falar, poxa, olha só, que escola positiva, eu aprendi e tal. Então, como é que eu vejo, né? Eu quero empreender, legal. A melhor coisa de você, para você começar a empreender, é você empreender onde você está trabalhando. Porque empreendedorismo tem a ver com atitude. Então, se você não tem uma atitude de empreendedor, aonde você está hoje como CLT, dificilmente você dará certo como empreendedor. Então a primeira coisa é o seguinte, comece a empreender onde você está. Ou seja, as pessoas que eu tenho junto comigo, as pessoas que eu contrato, as pessoas que estão nas empresas, eu quero que sejam empreendedores. É tipo aquele clássico de segue a cultura da empresa, veste a camisa, cuida da empresa como se fosse sua. Aproveite errar com o meu dinheiro. Vai mais barato. Né? Bom, então... eu acho que tem muito a ver o que o João está falando e é fato. Desde o meu primeiro emprego formal na copiadora, você já ouviu essa história também algumas vezes, eu nunca me comportei como um empregado. Eu estava empreendendo com o CNPJ da copiadora. Do primeiro. Como professor, eu não era um colaborador. Eu era o dono da escola e tinha atitude de dono em sala de aula que me levou a me tornar um dos melhores professores. Mas é isso que levou ao sucesso. E assim, quando, como programador e analista, ou seja, eu já estava empreendendo desde a carreira executiva. O que você não tinha é um grande problema que acontece hoje, que é a tal da educação financeira, né? Ou seja, isso é um grande problema do empreendedor. Ele não tem a educação financeira. Então, às vezes, ele esquece que ele tem um boleto para pagar lá na frente, aí ele vê um dinheirão no caixa e ele torra aquele dinheiro, viaja, compra carro, faz... E quando ele vê, poxa, mas eu tenho... você tinha uma dívida, porque você recebeu, teve prazo e você vai ter uma dívida para pagar lá na frente. Então, eu acho que é muito importante que a pessoa tenha essa visão. Olha, eu preciso começar a empreender, testar tudo aquilo aonde eu estou trabalhando hoje. De preferência, você empreenda no segmento. O Semezado entrou e empreendeu no segmento que ele já estava operando. Ou seja, ele não mudou completamente. Ele não saiu... Diminui, né, João? Exatamente. Porque você já domina... Você já domina aquela área. Você já aprendeu, você já viu todos os sistemas que tem lá de treinamento, você já sabe tudo aquilo que está acontecendo, né? Outra coisa que eu também... sempre aconselho, né, que é para a pessoa que vai começar a empreender, diminuir o risco. Eu acho que uma grande oportunidade para isso, não é porque, aliás, o Semezado também, ele tá nesse segmento que é de franquia, é você ser um franqueado. Desde que você obedeça aquilo que a franqueadora está colocando para você fazer como um franqueado. Modelo já validado. Né? Só vou colocar uma vírgula que eu acho que é bem pertinente ao que a gente tá falando nesse momento. E eu concordo 100% com o João, que quando você compra uma franquia, você mitiga 50%, eu falo muito, talvez 60% ou até mais, dos riscos envolvidos. Com uma diferença. Empreender do zero é estar ciente que você vai tomar um risco absurdo e que, na maioria das vezes, você não tem o capital para iniciar. E o que a gente tem preconizado muito, somos sócio até numa franqueadora, que é a W Rent, que nós investimos juntos lá no Shark Tank, está começando. Que está indo bem, está iniciando. Tá começando. Todavia, não se compra uma franquia se você não tiver 100% do capital. E mais uma coisa que o João falou agora há pouco, que é uma reserva para servir como cobertor até o negócio aquecer.
até efetivamente você passar do ponto de equilíbrio e começar a ter lucros. Então, comprar uma franquia, se você falar para o franqueador, dono da marca, que você não tem o capital, em tese, não haverá contrato de franquia. Agora, eu não tenho dinheiro, mas quero montar o meu primeiro negócio. Às custas do quê? De um financiamento emprestado da família, de um empréstimo de um amigo. Aí você tem. Aí você está fabricando dinheiro às custas de um juro, ou tomar no banco, como eu fiz lá no meu primeiro empreendimento, você vai tomar um risco absurdo. E que, de fato, se eu soubesse o risco que eu estava tomando, talvez eu não teria feito. É justamente a E falta... por não saber e não fazer o planejamento, e aqui isso é um pouco contraditório. Ah, você tem que planejar, você tem que estudar previamente para errar menos. Se o Semenzato tivesse planejado, talvez não teria feito, não teria acontecido.